Olá, boa noite. Aqui quem fala é pastor Hélio Piovesan Filho. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 9 de novembro de 2025. E agora são 18 horas e 34 minutos. Estamos aqui reunidos para o culto da família da nossa igreja, que acontece todo domingo às 18 horas. Caso você queira participar conosco, é só nos avisar. E aí a gente manda o link para você fazer essa ligação aqui com a gente, né? Então, a nossa igreja, ela tem um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, tudo direitinho. Tem um botão aqui na parte superior do vídeo, chamado Ao Vivo. E lá você clica, você vai cair aqui nessa sala, na sala do Meet, tá bom? Todos os nossos cultos são gravados e a gente disponibiliza lá no canal do YouTube, tá? Igreja de Interlagos, tudo junto. A gente está também no Facebook e no Instagram. As perguntas vocês podem encaminhar para mim. Lá tem o meu WhatsApp. Se você quiser, pode me passar um zap me perguntando alguma coisa que eventualmente eu vou te responder. E aqui eu quero dar um recado para todo mundo, inclusive para a igreja, para quem está nos assistindo agora. Curta, comente, compartilhe. Quando você faz isso, você aciona o YouTube para o YouTube distribuir mais esse vídeo. Então, se você é da igreja e você está frequentando aqui e tal, vai lá, quando você for assistir, vai lá, curta, faz um comentáriozinho bem pequeno, pode dizer um oi, estou aqui, qualquer coisa assim. E se você estiver distante, se você estiver nos conhecendo agora, gostaria que você dissesse que lugar que você está nos vendo, tá bom? Fique à vontade. Eu peço para que você se inscreva também no nosso canal, ative as notificações e vai lá. Manda a brasa que a gente está aqui querendo te conhecer. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa mensagem. A mensagem de hoje E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso aqui está na Bíblia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Isso, Word. Beleza. Então, vamos lá em... Espera só um minutinho, deixa eu me ajustar aqui. 1 João 2. 1 João, capítulo 2. É um verso bem simples, que eu amo esse versículo. Tá aí, ó. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tá? E é engraçado porque eu já preguei aqui algumas vezes, já falei com vocês a respeito de morte, de ressurreição, e eu tenho uma visão, eu particularmente, eu tenho uma visão que é um pouco diferente do que o mainstream evangélico pensa, né? E até o mainstream cristão pensa. Porque quando eu vou fazer uma análise aqui com vocês, não é a mesma pregação de outro dia que eu falei, quem vai para o céu, o corpo, alma ou espírito. Se você não assistiu, assista essa mensagem, que ela é muito boa. Quem é que vai para o céu, o corpo, alma ou espírito? O que vai lá para cima, né? E hoje eu vou contextualizar algumas coisinhas para vocês, né? Muito bem, antes da gente falar, eu andei pesquisando essa semana. Eu andei pesquisando uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu e a minha esposa aqui, a Rosana, nós ficamos meditando sobre esse assunto. Até passei uma mensagem para a Eliette, você conhece esse tal de microquimerismo fetal? Vocês já ouviram falar disso? Você sabe o que é microquimerismo fetal? Na medicina, eu não sou médico, tá? Para quem está assistindo a gravação, eu não sou médico, eu só sou um curioso da medicina. O quimerismo dentro da medicina é quando
acontece lá na concepção, por algum motivo que eu não faço a menor ideia, talvez a Eliette possa até explicar, a fusão, acontece uma fusão de dois fetos, ou duas... Eu estou falando certo, Eliette? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Então, o cara nasce com 2 DNAs diferentes. Ele tem o DNA dele e o DNA do irmão. Outro dia, eu estava lendo uma reportagem sobre quimerismo, e uma mulher foi fazer um teste de DNA, e o teste de DNA acusou o irmão dela. Então, parece que uma parte do irmão dela estava dentro do corpo dela. Por isso que deu esse DNA. Isso daí é chamado de quimerismo. Eliette, pode falar um pouquinho só? Teve uma mistura, né, de DNA, uma mistura de células, né? Então, com essa mistura de células, a pessoa pode ficar com 2 perfis genéticos, né? Uhum. Isso chama quimera, né? Porque quimera é um negócio parecido com monstro, né? Então, isso, é da mitologia grega, né? Então, a pessoa não é um humano puro, né? Seria 2 humanos num só, o DNA, né? Aí, eu estava vasculhando notícia para ler e eu li o tal do microquimerismo fetal. Irmãos, isso aí mexeu comigo, porque funciona da seguinte maneira: a gente ia falar sobre a nossa vida, né? Falar sobre a ressurreição e tudo mais, e eu falei assim, eu vou colocar esse assunto lá. O que é o microquimerismo fetal? Existe uma migração de células do feto na gravidez. Essa migração de células, ela ultrapassa a placenta e acaba se alojando no corpo da mãe. Então, ela pode se alojar em qualquer lugar do corpo da pessoa, da mulher, da mãe. Então, pode se alojar no cérebro, no fígado, no pulmão, pode se alojando, não tem problema. Então, e esse quimerismo, essas células ficam ali para o resto da vida, né? Alguns associam que o microquimerismo ele pode causar algumas doenças autoimunes, mas ainda não tem estudo científico sério ainda sobre essa questão. Mas o que eu pensei? Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso mexeu tanto comigo e com a Rosana, que a gente achou um negócio de Deus, assim, sabe? Uma coisa maravilhosa, porque, veja bem, eu tenho 3 filhos com a Rosana. Eu tenho 3 filhos com ela. Tá certo que agora os meus filhos já são grandes e tal, mas se uma célula do feto dos meus filhos migrou para o corpo da Rosana, ela tem uma parte do meu DNA, tá lá com ela, no corpo da Rosana. Percebe? Existe um pouquinho dos meus filhos dentro dela. Esse microquimerismo não está provado ainda se todo mundo sofre esse microquimerismo, ainda não é muito incipiente os estudos, mas, irmãos, pensa bem, por que Deus, Jesus fala sobre o casamento, que o casamento é uma coisa gloriosa, uma coisa maravilhosa, irmãos. Olha como é importante, o meu DNA está dentro da Rosana, porque houve uma migração das células do feto dos meus filhos para dentro dela, do corpo dela. Então, quando fala assim que unir-se-á a sua esposa numa só carne, veja, olha que interessante isso. O microquimerismo na realidade, um depósito meu, das minhas células, do meu DNA dentro do corpo dela, ou seja, nós somos uma só carne. Percebe a importância? Irmãos, casamento é uma coisa tremendamente, mas é muito maluco o casamento. E Deus se agrada do casamento. Deus ama o casamento e os filhos que são produzidos nesse casamento. Percebe? Então, penso eu assim que
A concepção, outro dia eu estava lendo uma outra história, não sei se você chegou a ler isso daí, Eliette, que no momento da concepção, parece que existe uma liberação luminosa. Quando o espermatozoide ele é escolhido pelo óvulo, né? Parece que essa a ideia, né? O óvulo escolhe o melhor espermatozoide. E quando ele adentra ao óvulo, vai acontecer uma liberação de fótons de luz. E isso é uma coisa incrível, né? Uma concepção, é uma coisa maravilhosa. Por isso que a gente é radicalmente contra o aborto. A gente não é só contra o aborto, a gente é radicalmente contra o aborto. Percebe? Por causa disso. Imagina você, quando você se une à sua esposa, quando você se une ao seu marido, vocês são uma só carne. Olha que coisa incrível. E Deus ama isso. Ele ama o casamento. Né? Eu precisava contar isso daí para vocês, né? Porque a nossa vida é uma vida tão curta. Né? Pensa aí, viver 80 anos. Eu estou com 62, vou fazer 63. Eu já estou virando a curva do rio, né? Como dizem por aí. Quero viver bastante tempo, né? Mas... e essa análise que eu quero falar com vocês hoje a respeito da vida. Né? Então, Jesus nos fez uma promessa. Você pode crer ou não crer nessa promessa. E eu quero dar aqui para vocês alguns motivos do porquê que eu creio nessa promessa, a vida eterna. Vocês sabem que eu sempre tive metido na ciência, eu fiz física, fiz mestrado em física nuclear, não estou falando isso para minha glória, não, estou falando para vocês entenderem quem é que está falando. Né? Não é minha glória, não, quero que você entenda isso. Jesus fez uma promessa, e eu creio nessa promessa pelos seguintes motivos, eu vou te falar alguns deles, talvez até mais depois. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido a vida ser simplesmente um conjunto de reações químicas. Não faz sentido. Nós somos compostos de milhões e bilhões de células que estão fazendo reações químicas agora. Não faz sentido o universo ter criado o ser humano ou a vida simplesmente para fazer reações químicas. Não faz sentido. Para mim não faz. Tem que ter algo mais, superior. No universo, irmão, vocês sabem que eu estudo física, eu gosto de física, sou professor de física. O universo é muito grande. O universo é enorme. Vocês não fazem ideia. Um dia a gente pode abrir uma live aqui e falar um pouco sobre o tamanho do universo, o que é o universo. Dá para a gente fazer isso. Se a gente é simplesmente reações químicas. Então, eu fico me perguntando, por que nós sentimos tantas coisas? Por exemplo, amor. Eu sinto amor, eu sinto ódio, eu sinto alegria, eu fico triste, eu sinto raiva. Olha quantos sentimentos que existem dentro da gente para que simplesmente a gente seja um monte de reações químicas. Não faz sentido isso. Percebe? Por que então nós nos reproduzimos? Eu diria assim, não simplesmente reproduzir, porque reprodução é algo animal. Nós temos filhos. E esses filhos são criados para ter uma vida bem-sucedida, para ser amado, para ser cuidado, sustentado, educado. Não faz sentido eu ser apenas uma reação química. Percebe? Se fosse para ser uma reação química, seria melhor ser uma ameba, um protozoário.
Eu não acredito, não. Eu acredito que nós somos muito mais do que isso. Porque não faz sentido eu sentir amor pela minha esposa. Eu dedicar a minha vida para minha esposa, para os meus filhos. Não faz sentido ser somente um depósito de reações químicas. E olha que esse depósito aqui é grande. São 160 quilos de reações químicas que está acontecendo aqui, dentro de mim. Então, não faz sentido isso. Precisa ser algo mais, precisa ter algo mais. Por isso que eu acredito nessa promessa do Senhor Jesus. Percebe? É uma promessa maravilhosa. Eu quero viver eternamente. Ninguém quer morrer. Ninguém, em sã consciência, estando de bem com a sua psique, quer morrer. Percebe? Eu estava assistindo uma entrevista com aquele cantor, um antigo cantor, ator, chamado Tony Tornado. O cara tem 95 anos, está super bem de saúde, está lá. E ele falou assim, eu não quero morrer, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, o cara tem 95 anos. A minha sogra tem 90 anos, está super bem de saúde, quer viver. Ela está ótima, percebe? Eu sempre falo da minha sogra porque eu tenho uma admiração muito grande por ela. Né? Dona Eva me acolheu como filho. Ninguém quer morrer. Então a vida, ela não pode ser somente uma sopa de reações químicas. E a nossa maior preocupação, você pode acreditar em mim, é chegar vivo amanhã. E ficar vivo depois de amanhã. Todos nós lutamos todos os dias para que a nossa vida se mantenha, para que o nosso estômago esteja cheio, que nós tenhamos uma boa noite de sono. Percebe? É isso que nós queremos. Nós queremos viver. Ninguém planeja a morte. Todas as religiões tentam dar uma explicação para a morte. Tentam explicar o que ocorre depois que nós morremos. Isso em todas as religiões. O muçulmano acha que vai lá para o céu e vai ter virgens lá no céu para ele se deleitar. Os espíritas pensam que você vai reencarnar, você vai sair desse corpo e vai reencarnar em outro corpo. E assim vai. Cada religião tem uma maneira de crer, uma maneira de explicar, né? Então, a morte, ela não foi feita para nós. Se a morte tivesse sido feita para nós não acharíamos ruim morrer. Tanto é que a morte não é feita para o ser humano, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Que é o que mais a gente quer. A gente quer viver com abundância, quer viver pleno. Eu quero viver, estou com 62, vou fazer 63, eu quero viver até os 150, 200, se eu pudesse. Percebe? Mas o organismo vai cansando, as células vão perdendo o seu tônus, a sua força. E é isso que acontece conosco. Né? Nós queremos... cliquei errado aqui, espera só um minutinho. Aqui. Nós queremos viver. Ninguém quer morrer. E Jesus sabia dessa ansiedade nossa. Jesus, antes dele vir, antes dele nascer, ele já sabia que nós tínhamos ansiedade por vida, nós queríamos viver. Aí ele falou assim, eu tenho que descer, eu tenho que ir lá e acabar com a morte. Eu preciso acabar com a morte, porque o homem não pode morrer, o homem quer viver. Essa é a intenção humana. Essa é a intenção do ser humano, é viver, e viver pleno.
Quando Jesus ele fala assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, ele falou assim, eu não vim para que vocês tivessem uma vida de ameba, ou uma vida de um protozoário, não, a vida de um animal, não. Não é isso que eu quero, eu quero que vocês tenham vida plena. Aí ele nos promete a vida eterna. Mas antes dele nos prometer a vida eterna, ele passa pela morte. Ele vai lá e morre para experimentar aquilo que nós um dia havemos de passar. Então, foi necessário ele morrer. Depois que ele passa pela crucificação, ele entende o que é a dor, o que é a morte. E ele só poderia vencer a morte se ele lutasse contra a morte. Esse é o legal, é o bacana da história de Jesus. Ele venceu a morte. E a morte, ela deixou Jesus entrar na morte. E eu sempre falo aqui para vocês que a morte, ela passa a existir por causa da desobediência humana, não é assim que a gente vê? Eu vou mostrar, já falei, Gênesis capítulo 2, verso 17, né? Quando lá no Jardim do Éden, vou mostrar aqui para vocês, né? Lá no Éden, peraí, tô mais perdido que cachorrinho de mudança aqui, peraí, aí, achei. Quando lá no Éden, ele fala assim, olha, você não pode comer dessa fruta aqui, se você comer dessa fruta, e Tomás, e agora, o que eu faço aqui? Espera aí, irmãos. Eu tirei a lateral aqui, agora eu não consigo... Comentários... achei. Aqui, beleza. Então, aqui em Gênesis, capítulo 2, verso 17, ele fala assim, ó. Fala assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, até esse ponto aqui, ó, a morte não existia. Ela não estava lá. Ela não estava disponível para o homem. Percebe? Mas o que aconteceu? O homem foi lá, comeu daquela árvore e aí passa então a morrer. Né? O homem passa a morrer. Certamente morrerás. Então, antes desse momento aqui, Gênesis 2,17, o homem, não era para o homem morrer. Então, a morte, queridos irmãos, ela não foi feita para a gente. E Jesus passou pela crucificação. E quando ele passa pela crucificação, ele entende, ele fala assim, bom, então eu vou vencer a morte. Aí uma outra hora a gente discute como que ele fez essa vitória, né? Eu já preguei aqui várias vezes sobre esse assunto, mas eu quero fazer um recorte bem assim. Entenda que Jesus teve que passar pela morte para que a morte fosse vencida por Cristo. E vencer a morte é a ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. Por quê? Por que ele vence a morte? Porque a morte não tinha motivos para engolir a Cristo. Ela teve que regurgitar a Cristo. Jesus foi regurgitado pela morte. Jesus, eu já falei isso aqui, Jesus não tinha o bilhete de entrada na morte. A morte, ela só existe para quem desobedece à lei. E Jesus não tinha desobedecido. Então, como que ele foi morrer? Ele não podia morrer, percebe? Muito bem. Então, essa atitude de Cristo redundou na promessa de vida eterna. Ele teve que nos comprar, ou seja, ele pagou com a própria vida. Ele foi lá e deu a sua vida
e falou assim, olha, isso aqui é o que eu pago para resgatar o ser humano, né? Eu fiz aqui algumas análises sobre esse ato de compra. Eu já preguei esse assunto. Né? Comprar algo pressupõe assumir a posse, transferir a posse. Né? E o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 2, vamos ler lá Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 15, ele fala assim, eu vou ler tudo porque tem algumas coisas interessantes aqui, né? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, né, nela abundando em ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, veja, olha como essa obra de Cristo, ela orbita o tempo inteiro na ressurreição. Por que esta órbita na ressurreição? Porque é um dos maiores anseios do ser humano é não morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer passar pelo momento da morte. Então, toda a obra de Cristo, ela orbita na ressurreição. Por isso que ele nos promete a vida eterna. Vida. E olha, irmãos, eu sou um pastor que eu tenho gritado e pouca gente tem ouvido. Irmãos, você não vai de alminha com asinha para o céu. O que vai para dentro do céu é isso aqui, ó. É a composição do todo do hélio. Percebe? É todo o hélio vai entrar no céu. Não é só a alma e o espírito. Isso não existe. Percebe? Como sendo essa ideia que foi implantada, dizendo que a alma, sei lá, o que é, uma coisa que está aqui dentro de mim, que sai, pode voltar, pode sair, pode voltar, sei lá o quê. Não. Nós queremos viver. É esse o nosso objetivo. O nosso gosto. O ser humano não deseja a morte, porque a morte não foi feita para o ser humano. O ser humano foi feito para a vida. E o Senhor Jesus, ele deu um nó na morte. Lá em Efésios, fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o nosso destino era a morte por causa das ofensas e pecados, das desobediências. Então, irmãos, deixa eu só me encontrar aqui, peraí.
Nós somos frágeis, né? O ser humano é frágil. Tem a doença, tem os acidentes, todo mundo. Quem nunca pegou uma febre, né? Quem nunca teve uma febre? Você tá com 37 graus e meio, eu, pelo menos, para mim, é o fim do mundo, sabe? É o fim do mundo. Já teve uma febre de 37,5, que não é nada. Nada. Mas causa um mal-estar tão grande dentro da gente. Se tiver 38 graus de febre, então você está na beira do precipício. E é bem isso mesmo. Né? Ninguém quer morrer, a gente quer viver. Por isso que Jesus prometeu vida para a gente. Ele prometeu a coisa mais preciosa para o ser humano, que é a vida. Então, na ressurreição, a ressurreição é esse corpo aqui, entendeu? Jesus vai ter que dar um jeito, porque essa carne aqui, ela é uma carne pecaminosa. Né? E 1 Coríntios capítulo 15 fala que o pecado não vai entrar no céu. Então, ele vai ter que dar uma transformada em alguma coisa aqui em mim. Percebe? Ele vai dar um jeito. Né? O pessoal chama isso de glorificação do corpo glorificado. Mas é corpo, continua sendo corpo. Não é alminha que sobe. Não é espírito humano que sobe. Não, é o corpo. Ressurreição é ressuscitar, significa trazer de volta a vida. Né? Quando você vai lá no médico, que o médico está operando, o cara morre ali, ele vai tentar ressuscitar, ele dá um choque no coração do sujeito para ele tentar voltar a bater. Funciona assim. Né? Aí, as doenças causam incerteza. Essa incerteza da vida, ela nos apavora. Quem é que não fica apavorado quando fala que vai morrer? A morte, ela interrompe as nossas expectativas, sonhos. E quem nunca assistiu filmes onde existe lá o Poço da Juventude, né? O sujeito busca imortalidade, né? Lá no Egito, os mortos eram embalsamados, passavam por um processo de embalsamento para que a carne não apodrecesse. Né? Então, irmãos, essa é a nossa busca. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Estou errado? Você já ouviu esse né, brocado? A única certeza que a gente... A minha mãe falava assim, para morrer basta estar vivo. Não precisa de muita coisa para morrer. E isso nos apavora. Nós não queremos. Nós sofremos com a morte. Né? Morre um ente querido, uma pessoa que você ama, você vai sofrer. Vai doer. Não é assim? Pois é. Nós queremos viver. E Jesus deu a solução para a gente. Tá? Essa solução, ela é uma solução simples. Não é uma coisa difícil. Não é uma coisa que você fale, não, tenho que resolver as equações do universo para poder ser salvo. Não precisa. Não precisa resolver equação nenhuma. Né? A obra de Cristo é uma obra simples. Ele não deixaria para nós algo complicado, porque ele sabe da nossa incapacidade. O Senhor Jesus conhece o ser humano. Ele já foi um ser humano.
E essa solução que Jesus deu é muito simples. Aquele que crer em mim passará da morte para a vida. A morte vai deixar de ter valor para a gente. Hoje a gente dá um valor muito grande para a morte. Por quê? Porque ela nos apavora. Nós temos medo. Então, irmãos, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Se você crer em Jesus de todo o teu coração, você sai da morte. O que o tempo vai fazer com o teu corpo não vai parar. Você vai chegar perto do momento da morte. Só que quando nós cremos em Cristo, nós saímos da morte para a vida eterna. Ninguém está isento de envelhecer. Isso é um fato. Ninguém vai ficar bonito para sempre. Ninguém vai ficar musculoso para sempre. Não é? Pega aí um artista que você conhece lá na década de 70 e 80. Eu me lembro muito do Tarcísio Meira, um cara bonitão para chuchu e tal. Não sei. Chegou no final da vida, o cara estava de cadeira de rodas, morreu, não conseguiu viver para sempre. Então você pode estar bonitão hoje, cheio de músculo, vai para academia, faz isso, faz aquilo, mas amanhã você vai envelhecer. Se você tiver muita preocupação com o futuro, né, você está perdendo tempo tentando driblar a morte. E a melhor maneira para você driblar a morte é em Jesus Cristo. Ele é o único que pode livrar você da morte. Passa você da morte para a vida. Passa do pecado para a santidade. Então, se você está me ouvindo aqui, agora, né? Se você está me ouvindo aqui, considera passar da morte para a vida. Considera crer em Jesus Cristo. Vai lá entender quem ele foi, o que ele fez, por que ele fez. Porque aí você passa da morte para a vida. E isso é maravilhoso. Tá bom? Fecha seus olhos que eu quero fazer uma oração rápida por você. Tá bom? Jesus querido, obrigado por esse momento de intimidade contigo, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos abençoa. O Senhor sempre fala conosco. Então, Deus, opera o teu bem sobre a tua igreja, opera o teu bem sobre essas pessoas que estão assistindo a gravação deste vídeo, Senhor. Que o Senhor faça grandes coisas na vida dessas pessoas. Peço, Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que nos dê mais e mais da tua presença em nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém.